Oi pessoal, beleza? Eu tenho uma grande novidade para vocês. Saiu o edital para agente de pesquisas e mapeamento do IBGE. São 7.500 vagas. Eu vou repetir porque você acha que eu estou brincando. São 7.500 vagas distribuídas em 550 cidades brasileiras, distribuídas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Então esta é uma grande oportunidade para você. São apenas 3 matérias: português, raciocínio lógico e geografia. Então nós já preparamos um curso totalmente focado para este certame na banca SESGranRio, que é a banca organizadora deste concurso. Então eu vou dar uma navegada agora aqui no site do Ponto para que vocês tenham uma ideia de como é que vai funcionar o nosso curso. O que é que você tem que fazer? Entra aqui no site do Ponto, clica aqui em cursos online, depois você coloca aqui filtrar por concurso, IBGE seleção temporária, ou simplesmente clica aqui nesse botão, certo? IBGE seleção temporária. E aí você já vai encontrar o nosso curso. Tá aqui, ó, pacote para agente de pesquisas e mapeamento nível médio, certo? Você clica aqui em detalhes e aí você tem aqui as 3 matérias. Eu vou falar um pouquinho da minha, certo? Raciocínio lógico, que na verdade engloba também matemática, certo? Então aqui você já pode visualizar quais são as aulas que estão disponíveis. Então, por exemplo, nesta aula 1 nós vamos estudar estruturas lógicas. Você vai ter acesso a um PDF e 12 vídeos complementares. Nesta aula 4 de aritmética, você vai ter acesso a um material em PDF com teoria completa e muitos exercícios resolvidos. E além disso, você vai ter também 25 vídeos com teoria completa e também muitos exercícios resolvidos. Então nós vamos abordar todo o conteúdo programático, certo? Para este concurso do IBGE, beleza? Pois bem, então para a gente já começar a se aquecer aqui para os nossos estudos, vamos resolver uma questão bem recente aí da SESGranRio. Um comerciante deseja colocar algumas latas de refrigerante em N prateleiras. Na primeira tentativa, ele pensou em colocar 14 latas em cada prateleira, mas sobrariam 16 latas. O comerciante fez uma nova tentativa, foi colocando 20 latas em cada prateleira, mas ao chegar na última, faltaram 8 latas para completar as 20. Quantas latas ele deverá colocar em cada prateleira para que todas fiquem com a mesma quantidade de latas e não sobre nenhuma lata? Bom, para começar, nós veremos no nosso curso que esta frase aqui está logicamente errada, certo? É errado usar essa dupla negação, mas isso é assunto de lógica e não de matemática. Eu vou explicar lá no nosso curso por que é que esta frase está logicamente equivocada. O correto seria dizer não sobre lata alguma, tudo bem? Mas beleza, vamos focar aqui na matemática. Nós temos N prateleiras, certo? Então tá aqui a primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira. No total temos N prateleiras, certo? Bom, nós vamos colocar 14 latas em cada prateleira. Então imagine que eu coloco aqui 14 latas na primeira, 14 latas na segunda, 14 latas na terceira e assim por diante até a última lata. Quantas latas ao todo eu distribuí aqui? Olha, se eu tenho 14 latas na primeira prateleira, 14 latas na segunda e assim por diante, e são N prateleiras, no total eu já coloquei 14 vezes N latas. Só que sobraram 16 latas. Então o total de latas vai ser igual a 16 que sobraram, mais 14N que eu coloquei aqui nas prateleiras. De novo, eu coloquei 14 latas em cada prateleira dessa. Como são N prateleiras, eu tenho 14N latas. Só que sobraram ainda 16 latas. Eu vou chamar o total de latas de X. Então, o meu total de latas é igual a 16 mais 14N, ok? Bom, só que ele tentou fazer uma outra distribuição. Ele foi colocando 20 latas em cada prateleira. Só que ao chegar na última, faltaram 8 latas para completar as 20. Isso quer dizer que se ele tivesse 8 latas a mais do que ele tem quantas latas que eu falei? Eu falei que ele tem X. Mas se ele tivesse 8 latas a mais, ele conseguiria colocar 20 latas em cada prateleira. Ou seja,
ele teria 20 vezes N latas, ok? Bom, mas eu sei que o X é 16 mais 14N, então eu vou substituir aqui. Eu vou ficar com 16 mais 14N, que é o meu X, certo? Mais 8, então vou escrever aqui mais 8, é igual a 20 vezes N. Esse 14N que está positivo aqui no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro subtraindo, certo? Então, no primeiro membro vai ficar 16 mais 8, e no segundo membro vai ficar 20N menos 14N. Então, eu fico aqui com 24, e 20N menos 14N é igual a 6N. O 6 que está multiplicando vai para o primeiro membro dividindo. E aí 24 dividido por 6 é igual a 4. O que é N? N é o número de prateleiras, certo? E quantas latas são? É só substituir nesta equação daqui. Eu já sei o meu N, então eu vou substituir. O X vai ser igual a 16 mais 14 vezes o N. E quem é N? É 4. Então, o X vai ser igual a 14 vezes 4, 56, mais 16, nós temos 72 latas. O que é que o problema está pedindo? Quantas latas ele deverá colocar em cada prateleira para que todas fiquem com a mesma quantidade de latas. Então, ele quer saber se eu for distribuir igualmente as 72 latas nas 4 prateleiras, quantas latas eu vou colocar em cada prateleira? Basta dividir 72 por 4. Vamos ficar com 18 latas em cada prateleira e o gabarito está aqui na letra D. Ficamos por aqui. Espero vocês na nossa primeira aula do curso. Um forte abraço e até a próxima.